Bom dia a todos vocês, bem-vindos a mais um Café com o Delegado. Esse é o nosso primeiro programa que a gente solta aqui e a gente sempre vai vir de manhã bater um papo. É uma conversa informal sobre as principais manchetes dos jornais do Brasil e o impacto na nossa vida. Uma coisa rápida, um bate-papo que eu dou uma lida geral naqueles jornais de maior circulação, seja jornalão, jornaleco, cada um tem uma opinião, mas que pautam a mídia e as redes sociais. Você veja, eu sempre começo com as notícias que estão mais impactando. E o caso Vorcar é o caso que mais impacta, né? Se a gente pega, por exemplo, o Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Gazeta, Metrópolis, Poder 360, os grandes veículos que eu vou ler toda manhã com vocês aqui. Você veja, no Poder 360, Vorcar, caso Master, o banqueiro, assina termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, ou seja, abriu a janela da delação do fim do mundo, como já aconteceu no Mensalão, na Lava Jato. Espero que dessa vez as autoridades envolvidas, que muitas vezes estão investigando esse caso, se afastem e deixem a investigação fluir. O ministro André Mendonça vem fazendo um grande trabalho, claro, dentro das possibilidades de um ministro individualmente. A gente pode criticar, não criticar, mas ele puxou a rédea e está fazendo o trabalho dele bem feito. A gente critica muito o Supremo, mas o ministro André Mendonça, nesse caso, puxou a rédea, protegeu as pessoas da Polícia Federal que queriam investigar e não fazer política, e agora, com uma delação premiada chancelada por ele, o bicho vai pegar. O Metrópolis diz a mesma coisa. Vorcar na PF indica que ele foi transferido para a Polícia Federal, né, do presídio para a Polícia Federal, ou seja, para a proteção dele, para abrir o bocão, indica a chance de delação e eleva a temperatura no Congresso. Ou seja, todo mundo metido, envolvido com essa confusão, começa a ficar com as calças na mão, né? Ó, Estadão, mesma coisa. Críticas. A ala do Supremo abre ofensiva contra CPIs em meio ao escândalo do Banco Master. O que o Supremo está fazendo? Alguns, né? Suspendendo as quebras de sigilo. Ou seja, o entendimento de proteger o Lulinha, proteger o pessoal envolvido, proteger empresas que podem ser o fio do novelo para se chegar em outras autoridades envolvidas. Esse é um escândalo de grandes proporções. Escrevam, Banco Master pode ser o começo do fim do que a gente viu de poder nos últimos anos. O Globo. Governo teme que Vorcar use a delação premiada para envolver o poder executivo no caso Master, ou seja, o governo do seu Lula. É óbvio, seu Lula, se a economia está envolvida, se é um sistema bancário, quantas autoridades de vários poderes vinculadas ao seu Lula estão envolvidas nesse caso? Ele vem dizer que ele teme, ou seja, já tentando blindar o governo, vai acabar dentro da sala do Lula isso, gente. Claro, tem gente de partido de A a Z envolvidos, e a gente espera que a delação premiada não seja direcionada para os inimigos do poder, de quem está no poder hoje, e seja para trazer tudo. É aqueles anexos, né? O anexo 1 aparece, o anexo que fala dos grandões fica numa gaveta. Tenho certeza que o ministro André não vai deixar isso acontecer. Gazeta do Povo e a Folha de São Paulo trazem um dos itens que eu quero trazer para vocês hoje. A insatisfação com a economia e a política embaralha a disputa à presidência. Não embaralha. O Flávio Bolsonaro já está à frente na pesquisa. Já não esperava tão cedo isso. Ele traz o voto do Bolsonaro, o voto da direita, mas tem uma posição muito mais pragmática em relação à economia, e isso faz com que ele entre nos votos do centro. Se a gente vê aqui que as pesquisas, a maioria já começa a colocar ele à frente, e a gente começa a entender, por exemplo, a manchete da Folha de São Paulo, que eu falei sobre isso ontem, nos meus comentários. O setor privado cobra medidas do governo frente à crise logística provocada pela guerra no Irã. Ou seja, os caminhoneiros não estão fazendo política, estão desesperados com o preço do diesel explodindo, vai impactar no preço dos produtos, vai impactar na nossa vida que viajamos pelas rodovias, e o Lula tenta transformar isso em política. Na verdade, ele tem que fazer alguma medida para diminuir o preço do combustível,
para poder a economia respirar nesse momento da guerra no Irã, não fazer política em ano eleitoral. Isso o empresariado começa a cobrar porque vai impactar no emprego, no preço dos produtos, vai quebrar empresas de logística e isso impacta na vida do brasileiro. Inclusive quem está nas rodovias e está nos assistindo, a gente vê que tem vários pontos de bloqueio. A gente não quer isso. E a gente pede para não fazerem dessa forma, mas com um governo inepto como esse em negociar, muitas vezes é o desespero na frente das pessoas, né? Pessoal, eu quero deixar para vocês um grande abraço nesse primeiro programa que nós estamos fazendo aqui. Dizer para vocês que nós vamos estar todo dia de manhã trazendo as principais medidas que estão acontecendo no país, as principais manchetes, e você pode participar agora nos comentários e compartilhando o nosso programa do Café com o Delegado. Bom dia para você.